Glória a Deus, que bom. Quero dizer para todos vocês que estão aqui no Tadel, nesse Tadel, onde eu estou ministrando nesse momento aqui, o Tadel das 8h30, no Anália Franco, mas também estou falando com todos os tadelianos, né, o Tadel também, os tadelianos que participam do Tadel lá às 10h30, no Eldorado, o Tadel também às 16h, aqui mesmo, no Anália Franco. Glória a Deus. Amém. Tiago não esquece de dizer uau. E também o Tadel, também do São Miguel Paulista, às 18h. Aí, tudo bem, pastor Lessa, você é uma bênção. E também o Tadel da segunda-feira, às 7h30, no Auditório 2. Um abraço para vocês que estão participando do Tadel, aí, das 7h30, na segunda-feira. Então, é muito bom estarmos todos juntos aqui, em todos esses Tadéis. São muitos e muitos líderes de Life Group, isso é maravilhoso, para a glória de Jesus. E eu quero continuar aquela palavra que eu comecei umas 2 semanas atrás, intitulada Desafios que não devem ser resolvidos. Desafios que não devem ser resolvidos. Na realidade, hoje nós vamos continuar e concluir essa palavra, apesar que esse tema, essa realidade, é algo que nós devemos constantemente estar prontos para continuar falando, conversando, porque são desafios que não devem realmente ser resolvidos. Por que não devem ser resolvidos esses desafios? Antes de falarmos sobre isso, cada um faz assim com o seu polegar, por favor. Tá? Você sabia que isso é uma das coisas que define, você faz parte da ordem dos primatas, né? Porque na ordem dos primatas, não somente, normalmente o cérebro é bem maior, a inteligência é bem maior, mas uma das coisas que os primatas têm, normalmente é algo muito claro, é o que é chamado o polegar opositor, porque o polegar opositor, ele pode, então, ter o contato com os outros dedos, mas não é só esse contato, ele poderá, junto com os outros dedos, então, segurar algo, e segurar com uma área de tensão muito interessante. Tá? Isso foi um dos grandes segredos para a civilização, porque se você for pensar em tudo que é feito, construído e trabalhado por causa desse polegar opositor, é uma coisa impressionante. Você pega, por exemplo, uma lente de contato com os 2 dedos, né, o polegar opositor e outro dedo, e você coloca a pressão suficiente para não quebrar a lente, mas para poder segurar a lente e ainda colocá-la dentro do seu olho. Ao mesmo tempo, com esse mesmo polegar opositor e os seus dedos, você segura uma bola de beisebol e segura com força e joga, talvez com 150 quilômetros de força. Então, é uma coisa interessante isso. E por que eu estou falando isso? Porque quando você está segurando um objeto com seu polegar opositor e o seu dedo indicador, você não quer que nenhum vença, nem o outro. Porque se o seu dedo indicador vencer, a coisa vai cair para lá. E se o seu polegar opositor vencer, vai cair para lá. Então, é um desafio que não é para ser resolvido. É para manter aquela área de tensão dos 2 lados para que a coisa funcione. Assim também, dentro do ministério, existem desafios que não devem ser resolvidos. E o problema é que muitos pastores e líderes acham que é para ser resolvido. Então, quando é alguém mais amoroso, mais carinhoso, ele acha que todo mundo tem que ser sempre amoroso, carinhoso e que sempre tem que ser assim. Então, ele nunca corrige ninguém,
toda hora passa a mão, ele tem medo de confrontar as pessoas, medo de corrigir, porque ele acha que... O que está fazendo? Ele não está tendo aquela área de tensão, ele está jogando tudo para a área só carinho, bajulação, mimimi. Agora, por outro lado, tem aqueles que falam, não, eu levo a sério as coisas com Deus, eu quero maturidade, eu quero santidade, eu quero pessoas que têm compromisso com Deus. Só que ele também leva para o outro lado. Tem que ser assim. E aí a coisa cai para o lado de cá, porque ele não manteve aquela área de tensão dos dois lados. Então, são desafios que não é para serem resolvidos. Pastor Eibe, se não é para ser resolvido esses desafios, o que a gente faz com eles? A gente aprende a administrar o desafio, aprende a gerenciar o desafio. E aí que está o segredo para um ministério frutífero. Para um ministério frutífero, você tem que descobrir quais são esses desafios que não é para serem resolvidos, mas sim para serem administrados, para serem gerenciados, tá certo? E eu estou recordando agora, só rapidamente, algumas coisas. Primeiramente, vamos entender o que é o significado de tensão. Tensão, pelo dicionário, é a qualidade, condição ou estado do que é ou estar tenso. E o que é tenso? Esticado com força. Então, qualidade, condição ou estado do que é esticado com força. Tem que estar mantendo os dois lados, bem esticadinho, para poder segurar aquela lente de contato, para poder realmente ter esse desafio, que não é para ser resolvido, mas sim é para ser administrado, para ser gerenciado. E nós, ainda recordando, falamos de vários desafios que não devem ser resolvidos. Por exemplo, por um lado, o carinho, amor, perdão e misericórdia. Mas, por outro lado, compromisso com santidade, com maturidade cristã. Tem pessoas que o ambiente é pesado daquela igreja, porque toda hora o pastor está batendo duro, tem que ser santo, para de ser criança, para de brincar com Deus. Poxa, a pessoa já chega lá, né, já sabendo, e os cristãos que foram criados nesse ambiente, eles começam a se viciar em apanhar. É igual aquela mulher masoquista que gosta de apanhar. Para ela até ter prazer no sexo, o marido tem que bater. Isso é horrível, isso é doença. Isso é doença. Mas tem cristão que já cresce de tanto eles ouvirem pregação desse jeito, que condena, eles acham que só esse tipo de pregação que é boa. Isso aí é muito bom, muito bom. Eles amam esse tipo de pregação. Por quê? Eles acabaram se viciando em algo doentio, em algo doentio. Então, mas tem outros que nunca podem nem receber uma correção. Ninguém nunca pode pegar um pouco firme com eles, porque eles acham que isso já é também errado, tem que ser com carinho, com amor e com misericórdia. Claro que tem que ser com carinho, com amor e misericórdia. Nós temos que saber falar a verdade com amor, a Bíblia diz. Então, aí que está. Não pode deixar de falar a verdade, mas tem que falar com amor. Segundo desafio que não deve ser resolvido essa ideia de é importante todo cristão ser usado por Deus. Então, vamos botar quente para todo mundo agora ser grandemente usado por Deus. Então, a gente pega todo mundo e dá pessoas para ele cuidar. Todo mundo agora vai discipular, todo mundo agora vai cuidar de life group. O problema é que, às vezes, a pessoa não está pronta para isso. Ela está muito imatura. E você, então, acaba fazendo o quê? Criando discipulados disfuncionais, né? Ambientes super tóxicos, porque você tem alguém doente tentando discipular uma outra pessoa nova convertida. Não vai dar certo, né? E aí que você vê cada anomalia, especialmente em igrejas
em células que praticaram discipulado, muitas vezes, muita coisa feia aconteceu, né? Por exemplo, vamos supor, só um exemplo aqui, tá? Porque o pastor Giovanni é um grande, grande homem de Deus. Mas vamos supor que eu estou discipulando. Bem, eu que vou ser o vilão da história. Eu que estou discipulando o pastor Giovanni, né? Mas depois do culto, eu vejo o pastor Arão e o pastor Giovanni conversando, e depois o pastor Giovanni, de longe eu estou vendo ele falando assim com o pastor Arão, aí eu vejo o Arão orando assim, e o pastor Giovanni chorando, só que eu que sou o discipulador dele, e eu falo assim, olha, parece que ele está valorizando mais o Arão do que a mim, né? Parece que ele não está sabendo nem me valorizar, ele pede oração do Arão. Quando que ele pede oração de mim? Eu que sou o discipulador, ele nunca pede oração, nunca chorou comigo. E olha que eu invisto horas e horas, toda semana nele. Aí eu já começo a ficar triste com ele, chateado com ele. E chateado com o Arão também, tá? Querendo influenciar a minha ovelha. Olha que coisa doentio. Isso aí é doença. Esse cara aqui nunca era para ser um discipulador nesse estado. Ele está doente. Ele está doente, ele é imaturo, é uma criancinha. E tem ciúme e inveja. Que coisa, isso é carnalidade total. O que era para ele fazer? Era para ele dizer, uau, estou tão feliz que o Giovanni está sendo abençoado pelo Arão. Isso é lindo, lindo, lindo. Poxa, eu dou glória a Deus por uma igreja que tem tantos dons e que outros estão ajudando a cuidar dessas ovelhas. Uau, eu fico tão feliz que o Giovanni está crescendo. E eu sou tão grato ao Arão por investir tempo na vida do Giovanni. Isso é lindo. Poxa, como que eu posso agradecer ao Arão por esse carinho que ele está dando para Giovanni? Isso é lindo, eu fico tão feliz. Você está vendo? Aí é uma pessoa saudável, uma pessoa sadia. Por quê? Porque ela tem maturidade. E ela está pronta para cuidar de vidas, pelo menos nesse aspecto da inteligência emocional e da estabilidade psicológica e da compreensão do mundo espiritual. Agora, o que acontece? A gente quer que todos sejam grandemente usados por Deus? Quer. Mas nem todos estão prontos para ainda estar cuidando de vidas, discipulando pessoas, liderando life groups. Então, o que nós vamos fazer? Para eles poderem ser usados por Deus, nós vamos encorajá-los a participar de quê? Dos ministérios, porque eles vão trabalhando com coisas, né? Ajudando a cuidar do ministério, segurando uma placa, limpando aqui, cuidando daqui. Eles vão sendo usados por Deus, isso é importante para o bem deles, para poder ficar recebendo mais de Deus, tem que ficar dando. É quando você tira seus olhos de si mesmo e começa a servir os outros que você vai crescer espiritualmente, e aí eles vão continuar crescendo espiritualmente, vão ser discipulados, vão ser trabalhados, vão ser pastoreados, e aí um dia sim eles vão ter uma maturidade para poder cuidar de gente, para poder cuidar de vidas. Então isso é maravilhoso. Maravilhoso. Agora, terceira área, né? Ambiente leve, acolhedor e fácil para o iniciante, né? E versus a importância do compromisso com Jesus e a importância de crescer em maturidade. E nós demos o exemplo todo aqui, na outra vez que eu ministrei sobre a piscina rasa e a piscina funda. E uma boa igreja é como uma boa piscina, que tem a parte rasa, tem a parte funda. Ninguém é obrigado a ir para o fundo. E alguns nem devem ir, porque não sabem nadar ainda. Então, a pessoa entra na parte rasa e ela fica lá. Na medida que ela queira aprofundar nas coisas de Deus, ela vai ter instrutores, ela vai ter discipuladores que vão ensiná-la como nadar, como aprofundar em Deus, como explorar a piscina profunda. E uma boa igreja não é só uma igreja rasa, mas também não é só uma igreja profunda, porque tem igrejas que são tudo... Não, aqui, ó, aqui tudo é sério, tudo você, ou seja um cristão super maduro, ou senão aqui não tem espaço para você. A mesma porta da qual você entrou é a mesma porta da qual você pode sair.
Porque aqui, se você não quer levar a sério as coisas de Deus, você nem precisa ficar, se você não quiser. Porque aqui a gente leva a sério as coisas de Deus. Então, uma igreja assim não é só, igual eu falei da outra semana, né? Não é só uma piscina funda. É uma piscina funda que tem até tubarão, até que o cara saiba nadar e tal, é capaz de ser comido pelo cão. Então, por quê? Porque é simplesmente... Agora, a gente quer encorajar as pessoas à maturidade. Não queremos criar perpétuos bebês. E aí que me levo para esse quarto ponto, que eu comecei da outra vez, mas não deu muito tempo para aprofundar. E nesse quarto eu quero aprofundar. Cuidar bem de todos e não perder nenhum. Ir atrás e amar. Isso é tão importante. A Paz Church, isso é um dos nossos fortes princípios que nós temos ensinado. Né? Quem nunca ouviu a mensagem Fator Barnabé, pelo amor de Deus, vai para a internet. Você está sendo preparado ou já é líder de Life Group. Se você nunca ouviu a palavra Fator Barnabé, vai para a internet. Uma mensagem que eu prego, ouça aquela palavra toda, do começo ao fim, com muito cuidado. Entenda o que a gente quer dizer por Fator Barnabé na Paz Church. Todo líder de Life Group e todo pretendente a ser líder de Life Group deve ouvir Fator Barnabé. Outra palavra, restaurando soldados feridos. Restaurando soldados feridos, mais ou menos uma vez por ano eu gosto de pregar aqui. E eu anuncio antes. Eu falo, olha, todo mundo convida pessoas feridas, pessoas que não estão congregando, pessoas que foram feridas, talvez foram até grandemente usadas por Deus, e traga, porque mais ou menos uma vez por ano eu gosto de pregar essa mensagem, restaurando soldados feridos. Por quê? O que tem de soldado ferido? E um dos fortes chamados que Deus tem dado para a Paz Church é restaurar soldados feridos. Muitos dos meus copastores eram cristãos desviados, né? Muitos e muitos pastores que já estavam totalmente afastados do ministério, hoje estão sendo grandemente usados por Deus. Deus tem dado uma graça para a Paz Church nesta área, dessa primeira coisa aí, olha, cuidar bem de todos e não perder nenhum. Ir atrás e amar e falar, não, meu querido, volta para Jesus. E a gente, se for preciso para trazê-lo de volta, a gente mima, né? A gente fica amando e se humilhando até a pessoa voltar. Agora, uma vez que ela voltou, ela está bem com Jesus, não podemos passar a mão por cima. Tem que corrigir, tem que trabalhar, mas tem que fazer isso com tanto amor e tanto carinho, para não machucar. Mas tem que fazer, porque aí que está a outra área de tensão. O outro lado, que olha o que acontece. Se você só... o que acontece? Você vai acabar gerando pessoas eternamente dependentes dos seres humanos. Você vai criar expectativas mal direcionadas, expectativas erradas. E você vai acabar cedendo a essa cultura atual que no mundo existe, essa cultura nefasta do mimimi. Ninguém pode fazer nada que ofende o outro, meu Deus do céu. Sabe? Isso é uma cultura nefasta do mimimi. Então, veja bem, eu até já falei para os meus queridos colegas pastores, olha, talvez é melhor não falar lá da frente assim, não, aqui nessa igreja, seja bem-vindo à Paz Church, né, todos que estão aqui pela primeira vez, porque aqui a gente cuida bem, aqui você vai ser bem cuidado e tudo. Eu não gosto de ficar fazendo propaganda disso. Por quê? Eu vou criar uma expectativa, e às vezes a pessoa vai olhar para o homem e tirar os olhos de Deus. Deixa eu te dar alguns exemplos sobre isso. Uma vez, eu ainda morava em Fortaleza, e minha vida, por muitos anos, tem sido uma loucura. Eu tenho procurado nunca sacrificar meu tempo com Deus. Tiro muito tempo com Deus e muito tempo com a família. Mas teve uma época que eu não cuidei da minha saúde. Hoje não, hoje eu faço exercício físico, faço muito exercício físico.
eu sou cuidadoso com o que eu alimento, eu procuro dormir. Eu não tenho que dormir muitas horas por dia, mas eu procuro dormir o que eu preciso dormir e tal, e eu boto para quebrar. Agora, naquela época, era o seguinte, eu não cuidava da minha saúde, eu comia que nem um porco, e eu também não fazia exercício físico, e eu abusava, né, da minha saúde, né? E eu lembro uma vez que eu estava ministrando aqui em São Paulo, na Igreja Batista do Povo, lá na Vila Mariana, e ministrando, eu acho que foi sexta-noite, sábado, o dia todo. Aí depois foi para pegar o avião, mas dessa vez eu não tive culpa, porque quando fui pegar o avião no sábado, para poder ainda chegar em Fortaleza e pregar, porque o primeiro culto lá em Fortaleza era às 8 horas da manhã, o culto de celebração, o primeiro culto, era 8 horas da manhã. Aí, o que acontece? Eu fui, era na época do apagão, lembra que os aeroportos ficavam assim? Eu fiquei entre o aeroporto porque foi lá no aeroporto de Congonhas, só que aí, não, agora vai ser Guarulhos, aquela coisa. Eu sei que entre Congonhas e Guarulhos, eu fiquei a noite toda. E isso é depois de pregar o final de semana todinho, sexta, sábado, o dia todo pregando. Da igreja me levaram direto do aeroporto, à tardezinha. Aí fiquei a noite toda nos 2 aeroportos e finalmente o voo saiu, eu acho que lá para 5h30, não, 4h30 da manhã, lá de Fortaleza, para chegar 7h30 da manhã. Não, acho que até chegou, eu acho que saiu 5 horas, chegou umas 8 horas da manhã. Lá, chegou na hora que o culto estava começando. Aí o que eu combinei? Já liguei do celular, não, pode vir, tal. Só que sei que combinei tudo. No aeroporto mesmo, acho que eu troquei de roupa, talvez nem troquei de roupa. Me pegaram do aeroporto, lá em Fortaleza, e foi direto. E comecei a pregar nos cultos. E preguei nos 5 cultos que a gente tinha naquela época, né? Então, é a loucura. Mas por que eu estou falando isso? Nem era para eu falar tudo isso, ocupar tempo. Mas, nesse momento, eles me deixaram. Quando eu estava ficando aqui em São Paulo, daquele final de semana, eu estava ficando num hotel, tá? E nesse hotel eu vi uma placa muito interessante, quando eu estava fazendo um check-in lá do hotel. E a placa falava assim, olha, o nosso compromisso é, tipo assim, agradar o cliente mesmo, e que se dentro de 5 minutos ou menos, resolver qualquer situação, né? Para a sua satisfação. Eles criaram, né, uma expectativa maravilhosa em mim. Eu falei, uau, que hotel top, impressionante. Aí, fui lá para o quarto muito bom, todas as coisas muito legais. Aí, tinha uma plaquinha lá dentro dentro do banheiro. Se você quiser mais toalhas, tem mais no guarda-roupa. E eu pensei, uau, legal, porque eu gosto, especialmente quando está muito gelado e frio, às vezes até colocar toalhas no piso do banheiro também, para não ficar pisando naquele piso gelado, e normalmente o quarto é carpetado, né? Aí fica legal, posso ir do banheiro para o quarto, enfim, e tal. E eu falei, poxa, vou pegar mais toalhas. Estão falando que pode pegar mais. Fui para o guarda-roupa, não tinha toalhas. Não tinha mais toalhas. Aí eu lembrei da plaquinha. Em 5 minutos só mesmo, o problema está resolvido. Aí eu liguei lá para eles, falando, olha, não tem toalha, né, dentro do guarda-roupa, né? E a placa lá no banheiro fala que tem toalha dentro do guarda-roupa. Eu pensei que eles iam falar, nos perdoe. Nesse mesmo momento, nós vamos levar toalhas para você e nos perdoe essa falha tão grande e tal. Pensei que eles iam falar assim, porque a placa falava. Quando eu falei assim para o atendente, lá na recepção, eu falei, não tem toalha no guarda-roupa, ia ter uma plaquinha falando lá que tem toalha no guarda-roupa. Ele começou a rir. Simplesmente rir. Não, essa placa não aplica mais, não tem mais, nós não fazemos isso mais, não, e tal. Aí eu realmente
Não gritei, não falei palavrão, nada disso, mas eu fiquei muito assim, pô, mas o cara me tratou desse jeito, rindo na minha cara e tal. Eu falei, mas então por que deixaram a placa lá no banheiro se não tem, se vocês não fazem mais isso? Por quê? Aí então era para ter tirado a placa. Aí ele falou, não, se o senhor quiser, a gente pode levar a toalha agora lá para o seu quarto. Eu falei, eu quero sim. Aí eu fiquei olhando o relógio, pensei, vamos ver se vai ser em 5 minutos. Eu acho que foi em 4 minutos e 50 segundos. Eu acho que quase não deu 5 minutos. Quase, talvez até passou um pouco dos 5 minutos. Mas, até as toalhas chegarem, naqueles 5 minutos, mais ou menos, o Espírito Santo estava lidando comigo. E ele falando assim, meu filho, você não agiu com amor. Eu falei a verdade. Eu não agi com amor, né, pai? Eu falei de uma forma áspera com o atendente. Que coisa feia que eu fiz. Ele falou, pois é. O que você vai fazer? Eu falei, eu devo pedir perdão dele, né? Ele falou, isso mesmo. Então, quando as toalhas chegaram, aí eu aproveitei, liguei para a recepção e falei para o atendente. Falei, olha, eu queria agradecer, as toalhas já chegaram, mas eu também queria te pedir perdão, que era para eu ter falado de uma forma mais legal, com mais amor com você. Aí ele falou, claro, o que é isso? E tal, tudo bem. Aí eu desliguei e pensei, poxa, mas por que eu não falei com mais amor com ele? Por quê? Mas que pisada feia na bola que eu fiz. Aí veio uma revelação muito grande. Nada justifica a minha falta de amor, por isso que eu tive que pedir perdão, e eu pedi perdão para ele, muito bem. Porém, eu vi que o hotel, com todo o carinho, nada justifica meu erro, nada. Mas o hotel cooperou, porque ela criou uma expectativa. Ela foi colocando aquelas placas, em 5 minutos resolve, tem toalha e tal. Ela foi criando uma expectativa. E eu pensando num hotel super amoroso, carinhoso, que resolver tudo. Aí, quando eu liguei, o cara riu na minha cara e tal. Aí, eu entrei na carne. Nada justifica eu ter errado. Porém, o que foi? Criaram uma expectativa e não supriram aquela expectativa. Então, o que você não quer fazer com as ovelhas, as pessoas que chegam no seu life group, é tipo assim, não, aqui a gente vai cuidar bem de você, aqui você é cuidado bem, aqui você sempre vai receber muito amor. Você vai fazer uma propaganda lá em cima, e se alguém falhar um pouquinho, a pessoa vai ficar decepcionada. Não promete nada. Em vez de prometer, faz. Não promete nada. Sabe o que eu falo até para o novo convertido? Eu falo, cara, tira seus olhos dos homens. Coloque em Deus, não cria expectativa em homens. Busque a Deus. Cara, se você não buscar a Deus, não tem homem nenhum que vai poder garantir o seu sucesso espiritual. Então, eu acabo com as expectativas dele em homens. Homens podem te falhar, cara. Aí, a surpresa. Uau, muito amor, muito carinho. Então ele não estava com expectativa, aí que ele fala, que coisa maravilhosa, que coisa linda, esse life group cuida bem de mim. Eu não fiz a propaganda, mas eu fiz a prática do amor, entendeu? Então nunca faz a propaganda, nunca cria uma expectativa e tal. Não, você põe. Então, porque você não quer gerar pessoas eternamente dependentes nos seres humanos. Você não quer criar expectativas mal direcionadas. O que é uma expectativa mal direcionada? É uma expectativa em homens, em vez de uma expectativa em Deus. Em Deus, em Deus. Então, cuidado para nunca ceder a essa cultura nefasta do mimimi. Tá certo? Vamos continuar. Número 5. No life group, agora no life group, isso aqui é interessante. Manter a excelência, você não quer sempre manter a excelência? A pontualidade, a organização e a eficiência na reunião.
Tá? Life Group que começa super atrasado, ou até que começa um pouco atrasado, é um pouco avacalhado, sabe aquele Life Group que parece que é a casa da mãe da sogra, todo mundo faz qualquer coisa que, sabe, quer fazer, e às vezes o Life Group é 2h30, outras vezes não é, mas ninguém sabe exatamente o que vai acontecer naquele Life Group, porque você está entendendo? Então, está meio avacalhado. Agora, por outro lado, então você quer manter a excelência, você quer manter a pontualidade, você quer manter a organização e você quer manter a eficiência na reunião do Life Group. Porém, você também quer dar liberdade para todo mundo se expressar. Você quer manter uma espontaneidade, uma leveza. Você quer envolver a todos. Você não quer apagar o Espírito. De repente, o Espírito Santo está dirigindo para fazer um pouco algo diferente, fora da caixa. Você não quer abafar ninguém. Você não quer causar mal-estar. Não, aqui tem que ser organizado. Desculpa, irmão, você está falando demais. Meu Deus, você não vai falar isso para alguém, mesmo que ele esteja falando demais. Né? Mas... pastor, e o que eu faço então? O cara fica monopolizando toda a conversa, toda a pergunta que eu faço sobre a mensagem. Só ele quer responder. E aí, o que eu faço? Você faz assim. Uau, que resposta fenomenal. Isso é lindo, meu irmão. Que joia, que joia. Agora vamos nessa próxima pergunta. E nessa próxima pergunta, eu quero dar oportunidade para alguém que quiser, ninguém precisa, mas alguém que ainda não falou, para responder essa próxima pergunta, tá? Vai ser muito joia. Então, alguém que ainda não falou, responde essa próxima pergunta e tal. E você vai, com muita leveza, mantendo uma certa ordem daquele Life Group, sem abafar ninguém, sem ninguém sentir menosprezado, abafado, diminuído. Então, isso é muito, muito importante. Então, você quer manter uma liberdade de expressão. Você quer manter a espontaneidade. Você não quer apagar o Espírito. Mesmo que o Life Group normalmente deve ser 1h, 1h15, no máximo, antes de começar o lanche, meu querido, se o Espírito Santo, de repente, dirigir diferente, mas você tem que ter certeza que é o Espírito Santo, que não seja só a sua empolgação. Mas se o Espírito Santo dirigir, né, eu ouvi falar de um Life Group, né, que estava a pessoa, tinha uma pessoa lá que não tinha mão. E o líder do Life Group foi encerrar o Life Group e o Espírito Santo falou para ele, ora para a mão crescer. O cara não tinha mão. Falou, ora para a mão dele crescer. Isso é uma história verdadeira. Aí o Life Group foi orar para a mão crescer. Oraram e a mão não cresceu. Aí já tinha passado muito tempo. Já tinha passado a hora do Life Group terminar. Porque oraram meia hora. Aí eles falaram, então, amém, mas vamos ficar orando, crendo, né, irmão? Vamos encerrar agora. Foram encerrar e o Espírito Santo ora mais. Obedeceram. Porque quem manda na igreja não é o relógio, é o Espírito Santo. Aí oraram mais meia hora. Ah, não cresceu. Mas amém, irmão. Glória a Deus. Nós vamos ficar orando, ficar amando você, vamos ficar crendo em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, vamos encerrar agora o Life Group. Foram encerrar, aí o Espírito Santo falou, ora mais. Já tinham orado 1h. Já tinham orado 1h, meia hora depois, mais meia hora. Aí quando eles foram orar mais, foram orando. De repente alguém, ai! Aí eles abriram os olhos e viram os dedinhos saindo aqui do toco do braço. Os dedinhos assim, saindo. Assim. Aí foi saindo, eles ficaram orando. Enquanto estavam orando, foi saindo a mão, todinha assim. Eu não acreditaria essa história se não fosse alguém de muita confiança, que eu conheço bem, que me falou que isso aconteceu, que foi o pastor Edilio, que já esteve aqui várias vezes ministrando. E aí a mão toda saiu. O Espírito Santo ocupou o quê? Mais 1h30 do Life Group, avacalhou com tudo, no sentido da pontualidade, mas eu amo essas santas avacalhações. Você não ama?
Eu amo essas interrupções. O Espírito Santo pode fazer isso a hora que ele quiser. Nós não somos controlados pelo relógio. Nós somos organizados, nós somos sérios, nós não somos avacalhados, mas quando o Espírito Santo quer fazer qualquer coisa, que ele faça com toda a liberdade. Com toda a liberdade. Amém? Vocês não concordam? Então, nós queremos ter esse... Porque, olha, é uma área de tensão. Porque, por um lado, queremos manter a excelência, a pontualidade, a organização e a eficiência na reunião. Mas, por outro lado, queremos manter essa liberdade de expressão, manter a espontaneidade, envolver a todos, não apagar o espírito, não abafar ninguém, não causar mal-estar. Olha só, na vida do Life Group, também número 6, queremos manter, na vida do Life Group, queremos manter com proatividade a leveza e muita comunhão. Então, o Life Group é para ser uma coisa assim gostosa. Eu gosto quando, na época do verão, pessoas às vezes vão para o Life Group bem à vontade, talvez de bermuda, entendeu? Claro que não precisa ir. Eu sei que às vezes dependendo do Life Group e a cultura daquele Life Group, talvez ninguém vai sentir muito confortável indo assim. Mas eu acho legal essa leveza, essa espontaneidade, todo mundo rindo, brincando, tendo amizades profundas, muita comunhão, uma atmosfera que nunca gera condenação e nunca gera peso, nunca colocar uma pressão negativa nos membros de que precisa produzir muito fruto para ser amado, respeitado. Vamos lá, vamos ganhar almas para Jesus. Você nunca convidou ninguém, por exemplo, um líder de Life Group que chega lá e fala assim, olha, gente, eu estou notando que aqui, semana após semana, é só vocês. Nunca vocês trazem um convidado. Olha, eu acho que vocês, realmente, com todo o carinho que eu falo, viu? Ele fala com todo o carinho, mas não está falando com todo o carinho. Né? Com todo o carinho que eu falo, viu? Mas vocês realmente precisam acordar espiritualmente. Vocês estão mortos e tal, e tal. Meu Deus, quem precisa... Né? Ninguém precisa nem do diabo quando tem um líder de Life Group desse jeito. Agora, por quê? Porque o líder de Life Group, ele quer manter uma atmosfera leve. Né? Ele quer manter uma atmosfera leve. Por que no meu Life Group todo mundo leva um monte de convidado? Eu nunca digo para eles levar convidado, até porque já tem gente demais mesmo. Não cabe todo mundo. Mas sempre estão arrastando muitos convidados para o meu Life Group. Levam. Sabe por quê? Eu creio que é para a glória de Jesus, porque gostam tanto. Aí eles ficam falando para os outros, vem para o meu Life Group e tal, porque gostam. Porque gostam. Então, eu não tenho que pegar no pé dos meus membros para eles trazerem gente. Entendeu? Agora, o que eu tenho que fazer é garantir que o Life Group vai ser tão contagiante que ninguém vai querer perder aquele Life Group. Perder aquele Life Group? Minha vida mudou semana passada e eu não vou faltar e nunca. Então, o Life Group tem que ser tão contagiante, tão cheio de Deus, não é mesmo? Então, às vezes, nosso tempo está acabando. Vamos lá, versos o quê? Versos fé agressiva para crescer. Visão de ganhar pessoas para Jesus, cuidar bem delas, né? O desafio de ter um compromisso com Jesus e com a grande comissão de fazer discípulos. Irmãos, isso é importante? Isso é extremamente importante. A gente tem que ter uma fé agressiva para crescer, a gente tem que botar quente, a gente tem que falar, nosso Life Group vai crescer, vai multiplicar, e é uma bênção, todos estão trabalhando para Jesus, parabéns para vocês que estão ganhando muitas almas para Jesus, isso é lindo. Mas você tem que fazer isso sem gerar uma atmosfera de condenação. Isso é um ponto, isso é uma área de tensão, porque, por um lado, você não quer condenar ninguém. Por outro lado, você quer encorajar e motivar todo mundo a estar ganhando almas, a estar fazendo discípulos, e não é errado encorajá-los a trazer pessoas também, mas fazendo com tanta empolgação, sem colocar peso, sem colocar condenação. Então, é uma área de tensão. É interessante porque, sem usar palavras, se você não tiver cuidado,
você poderá transmitir para a pessoa que ela é um cristão de segunda categoria se ela não estiver produzindo muito fruto. Então, isso não é legal, porque ela vai se sentir muito inferiorizada. Por outro lado, você deve o quê? Encorajar todo mundo a dar muito fruto, a não querer ser um cristão estéril. Então, o que eu procuro fazer? É falar para a pessoa, olha, se você não tem ganho ninguém para Jesus, Deus não te condena, Ele te ama. Mas porque todo cristão verdadeiro quer dar muito fruto, deixa eu te mostrar alguns segredos de como você poderá frutificar e dar muito fruto, porque eu sei que você quer isso e você vai conseguir. Olha esse espírito de fé, encorajando a pessoa a dar muito fruto, sem condená-la e fazer ela sentir um cristão de segunda categoria. Então, é uma área de tensão que tem que ser administrada, é um desafio que não é para ser resolvido, é para ser administrado, que os dois lados são importantes. É importante manter leveza e não condenar, mas também é importante dar muito fruto, ganhar muitas almas, fazer discípulos. Todo cristão é chamado a fazer discípulos e fazer muitos discípulos. Nenhum cristão é chamado a não ser frutífero. Todo cristão é chamado, mas nós não queremos condenar nenhum cristão. Tá certo? Então, são áreas de tensão, são áreas, desafios que não é para ser resolvido, mas é para ser administrado. E eu poderia ficar falando sobre esse assunto, como vocês estão vendo, por muito, muito tempo, porque são áreas muito profundas e a gente vai continuar aprofundando pela graça de Deus. Vamos ficar em pé e encerrar. Eu quero, antes de encerrar aqui, eu quero falar para todos os Tadéis, e vocês que estão aqui nesse Tadel, e todos os Tadéis, né? Nós estamos com muita gente aqui nesse Tadel, quero até parabenizar os que estão aqui, mas eu quero encorajar você, viu, líder de Life Group. Eu estou falando comigo mesmo, eu também tenho que ouvir isso que eu vou falar aqui. Faça propaganda do Tadel no Life Group, porque muitas vezes tem membros lá do seu Life Group que querem ser muito usados por Deus, eles querem trabalhar para Jesus, mas eles nem sabem o que fazer. Chame-os para o Tadel. Chame-os para o Tadel. Se eles não fizeram estação DNA e classe nomenclatura, talvez primeiro deve fazer estação DNA, classe nomenclatura. Mas uma vez que fizeram isso, vai encorajando eles. Olha, é importante, você que quer ser muito usado por Deus, venha para o Tadel, porque nós vamos te equipar, nós vamos te treinar e nós vamos te encorajar a ser grandemente usado por Deus. E nós vamos te dando oportunidades para ser grandemente usado por Deus, mas o segredo é o Tadel. Então, faça propaganda do Tadel no seu Life Group. Amém? Que a graça e a paz de Jesus sejam com vocês, que saibamos realmente administrar esses desafios que não é para ser resolvido, mas sim ser gerenciados na unção do Espírito Santo. Amém? E amém, amém. Deus abençoe. Aleluia.